Eu sei que você está deixando várias coisas para amanhã. Você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas você não faz. Sempre vem uma desculpa na sua mente e você vai empurrando com a barriga e não faz o que precisa ser feito. Eu te entendo porque eu estive exatamente nesse lugar. Por muito tempo da minha vida, eu procrastinei e eu não sabia o que eu estava fazendo necessariamente. Dentro da minha mente, só vinha aquela coisa de deixa eu fazer isso aqui porque eu ainda não tô pronta para fazer tal coisa. Queria gravar um conteúdo, eu queria buscar mais clientes, mas eu sempre achava que eu não estava pronta o suficiente. Então, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que estudar mais, eu tinha que ler mais. E com isso, o que acontecia? Eu não agia, eu não fazia o que precisava ser feito. E isso durou um tempo na minha vida. E justamente por eu ter vivido essa experiência e ter passado por isso, eu sei exatamente o que você está passando. Então eu decidi criar esse conteúdo para poder te ajudar a destravar a tua mente e enxergar o que você pode fazer para melhorar e sair da procrastinação e fazer a tua vida andar de uma vez por todas. Oi, eu sou a Andréa Pessoa, eu sou treinadora empresarial e criei esse canal para compartilhar com vocês as minhas experiências e muito aprendizado. E a minha missão aqui é te ajudar a ser 1% melhor a cada dia. Apenas 1%. Vambora? Eu sei que muitas das vezes é difícil compreender que estamos procrastinando e empurrando com a barriga coisas que são importantes e que já deveriam ter sido feitas, mas a gente tá ali, deixando a vida me levar. E eu sei que na maioria das vezes essas coisas são muito importantes, mas mesmo assim você insiste em procrastinar, não fazer e dentro de você começar a pensar em fazer outras coisas para fugir daquilo ali. Mas o que te faz procrastinar? A verdade é que o nosso cérebro, ele gosta de viver na zona de conforto. Então, qualquer coisa que faça ele se mexer e sair daquela zona de conforto e fazer algo diferente, ou seja, gastar um pouco mais de energia, ele entende como uma ameaça. Para ele não importa se você tem que fazer uma tarefa que realmente precisa ser feita, se é um trabalho, ou se tem um grande monstro correndo atrás de você e você precisa fugir dali para sobreviver. Para ele, é tudo a mesma coisa. Por muitos anos da minha vida, eu procrastinei. Só que essa procrastinação, ela me levou a uma depressão. Porque, na verdade, eu não conseguia entender por que a minha vida não saía do lugar. Eu não estava entendendo o meu comportamento. Na verdade, para mim, era só um desânimo. Era uma vontade de ficar deitada, de não fazer nada, ou de fazer coisas que eu já estava acostumada, que eram mais fáceis para mim. Sabe, assim, porque o meu cérebro já conhecia aquilo ali. Ir para as redes sociais, perdia muito tempo nas redes sociais, assistindo TV, séries, enfim. Enquanto isso, o mundo estava girando e tudo estava acontecendo lá fora. E eu estava aqui, parada no tempo. Eu só via as pessoas ao meu redor vencendo na vida, conquistando as coisas que queria. Eu estava literalmente ficando para trás. Me conta aqui nos comentários. Já aconteceu isso com você? Nesse processo, eu perdi alguns clientes, deixei de ganhar outros, várias portas se fecharam, até que eu caísse na real e percebesse de fato o que estava acontecendo. E entendesse que eu precisava agir, que eu só dependia de mim e que se eu não fizesse por mim, ninguém iria fazer. Foi aí que eu decidi fazer uma autoanálise. Entrei assim num processo profundo de autoconhecimento. E de repente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar e começou tudo a fazer mais sentido para mim. Mas não se iluda. Não foi assim de um dia para o outro. Esse processo demorou muito tempo. Demorou ali um pouco mais de um ano, não sei exatamente, não saberia te dizer exatamente quantos meses, mas eu sei que durou um pouquinho mais de um ano. Foi um processo bem longo, doído e demorado. Eu te confesso que me levou a muitos momentos de choro, alguns desesperos, sabe? E cheguei até a ficar com a mente bastante confusa com relação a muitos pensamentos e pensamentos muito acelerados e uma cobrança muito forte dentro de mim. Eu comecei a me comparar com outras pessoas, mas essas comparações, ao invés de me ajudarem a me impulsionar, a mostrar que, assim, era uma comparação sadia, me comparar com a pessoa para olhar e falar assim, olha onde eu quero chegar. Não foi esse tipo de comparação. Foi uma comparação que me levou a me fechar cada vez mais, a me sentir cada vez mais triste e falar para mim mesma que eu não ia conseguir chegar onde fulano chegou,
que eu não tinha a mesma capacidade do fulano, e isso só foi piorando a minha condição mental. Até que um dia eu decidi agir. Após pensar em diversos pontos, analisar muito bem tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava pensando, eu tomei coragem e decidi agir. E, de fato, gente, quando eu falo que eu tomei coragem, é porque eu entendo que realmente precisa de coragem. E aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de todo esse processo e quais foram as ações que eu tomei para poder conseguir sair desse buraco que eu estava e chegar onde eu cheguei. E a minha primeira ação foi criar metas. Metas para tudo que eu sabia que eu precisava fazer e que eu queria fazer. Então, esse foi o primeiro ponto. Botei no papel. E uma dica que eu dou para você, quando a gente tira as coisas do papel, quando a gente coloca as coisas no papel, a gente tira aqui da mente e a gente libera espaço. Então, você não fica preocupado que você vai esquecer tal coisa. Você tem aquilo ali anotado. Então, você consegue relaxar, sabe? Uma dica aí que eu deixo pra você é tire as coisas da tua mente, coloca no papel, no bloco de notas do celular, em algum lugar que você veja com frequência, que aí você não vai esquecer. E outro ponto importante é que eu me atentei a colocar metas que fossem de fato atingíveis. Porque às vezes a gente também se empolga e quer botar um monte de meta que, na verdade, você coloca ali uma quantidade enorme de metas na sua lista e depois você se dá conta que você colocou metas demais ou metas com prazos que são inatingíveis e não adianta, porque isso vai te frustrar. Então você vai continuar no ciclo de frustração e não vai te ajudar em nada. Então, quando for colocar no papel as suas metas, elas precisam ser atingíveis, ok? E existe uma técnica chamada SMART. Depois eu gravo um outro vídeo para explicar isso para vocês, que fala justamente que um dos pontos é que a meta precisa ser atingível. Para que você realmente consiga atingir, ela tem que ter um prazo que seja atingível. Não adianta eu botar na minha meta, um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá, gente? Eu quero fazer 1 milhão daqui a 2 dias. Que eu sei que só se Deus me abençoar eu ganhar na Mega Sena, né? Porque fora isso é quase impossível. Então não adianta eu botar metas que eu sei que são muito inatingíveis, porque vai me frustrar. Então esse é o primeiro ponto da meta. Defina metas, mas defina metas que são atingíveis com prazos atingíveis. Outro ponto, cuidado com as multitarefas. Eu também tinha essa percepção dentro de mim, eu tinha muitas coisas para fazer e achava que eu ia conseguir resolver tudo num único dia. E aí botava tudo lá para fazer e quando chegava no final do dia eu não tinha conseguido fazer nem metade. E isso gera o quê? Frustração. Então você consegue perceber que se você não tiver cuidado, você vai numa roda de frustração o tempo inteiro. Quando a gente se frustra, não tem como sair de procrastinação, não tem como sair de depressão, não tem... Uma pessoa frustrada não consegue avançar. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Se atente bastante a isso, se atente bastante com a quantidade de tarefas, a quantidade de metas que você vai colocar. Tudo, reforço, tudo precisa ser atingível, inclusive as suas tarefas diárias. Se você consegue fazer 5, 6 tarefas diárias, não bote 10. Faça um cálculo de horas, quanto tempo você vai demorar para executar aquela tarefa. Lembre-se que você precisa dormir, que você precisa comer, tomar banho, respirar. Tudo isso você precisa fazer. Então, cuidado com o excesso de tarefas que você vai colocar dentro do seu dia. E aí, pegando esse gancho, o meu segundo ponto foi planejar o meu dia todo certinho. E aí eu trago de novo aqui para vocês sobre colocar no papel. Então, eu sempre no dia anterior deixava os meus dias planejados. Assim, normalmente no domingo, isso foi uma coisa que funcionou para mim, e aí você precisa encontrar o que funciona para você. Normalmente no domingo, eu deixava já pré-organizada a agenda da semana toda. Ao longo dos dias, pode ser que entrasse uma reunião ou outra, um tópico diferente, alguma coisa que eu precisasse fazer, e aí eu colocava lá. Mas deixe tudo organizado. Tem coisas que eu gosto de fazer diariamente. Eu tenho o hábito de orar todos os dias, eu gosto de ler a Bíblia, então eu tenho inclusive uma meta de leitura daqui para o fim do ano. Então, assim, todas essas coisas eu tento encaixar na minha rotina diária. Então, quanto tempo eu vou orar? Quanto tempo eu vou me dedicar à oração? Outra coisa, eu pratico atividade física todos os dias, eu corro
e eu também faço academia. Então eu também coloco essas atividades dentro da programação do meu dia, porque elas vão me tomar tempo. Se eu sair para correr, eu vou levar uma determinada quantidade de horas entre sair da minha casa e voltar para minha casa. Então isso precisa estar no meu planejamento diário. Se eu vou à academia, é um outro planejamento, é um outro tempo. Então isso também precisa. Eu vou sentar para ler um livro, para ler a Bíblia, para orar. Quanto tempo eu vou me dedicar a isso? Isso precisa também estar dentro da sua programação diária. Se você, assim como eu, precisa também cuidar da casa, do marido, da comida, e você se dedica durante um determinado período do seu dia, né, todos os dias, a essas tarefas, então, quanto tempo você vai se dedicar? Isso também precisa ir para a sua agenda diária. Você vai percebendo ao longo dos dias que conforme você vai dando check em todas as tarefas que você colocou para o seu dia, vai te dando um alívio muito bom e vai te dando uma motivação, sabe? E aí você já fica mais animado, porque no dia seguinte você já tem uma programação e você sabe que você consegue se organizar com aquilo ali. Um ponto bastante importante que eu deixo para você é: não esqueça de deixar um tempo para você, um tempo de descanso. Nem que seja 30 minutos, gente, 40 minutos, vocês precisam sim descansar. Precisa sim de um tempo para não fazer nada. Isso é importante para nossa mente também, sabe? O ócio, ele também é muito importante. Muitas pessoas, às vezes, conseguem ter grandes ideias quando não estão pensando em nada teoricamente, quando tá ali com a mente tranquila, quando tá tomando banho, enfim. Então, deixa esse tempo para você, porque esse tempo é muito precioso. A minha terceira ação foi usar menos as redes sociais. E sim, eu cheguei num ponto que eu percebi que eu estava um pouco viciada, talvez, nas redes sociais. Eu não podia me ver sem fazer nada, teoricamente, que eu já pegava o celular e já abria uma rede social. E ali, quando eu me dava conta, tinha passado 30 minutos, 40 minutos. E é incrível, se você for parar para pensar, o tanto de tempo que você fica nas redes sociais. Você já fez essa comparação? Comenta aqui pra mim se você já parou para pensar o tanto de tempo que você perde de fato na rede social. Eu parei de seguir algumas pessoas que não faziam sentido pra mim e eu tava ali só me comparando literalmente, porque isso existiu, conforme eu falei pra vocês lá atrás. Eu começava a me comparar muito e isso foi me fazendo muito mal. Então as pessoas que não faziam sentido pra mim, eu fui deixando de seguir, independente se era alguém do ramo, se era um blogueiro, se era um amigo. Mas, gente, não falou a minha língua. Quando eu falo não falou a minha língua, não é questão de português, inglês, nada disso não. É assim, nós não temos os mesmos valores, os mesmos princípios. Então, pra mim, deixa de seguir. Essa coisa da gente ficar ali olhando o que está se passando na vida do outro se torna muito improdutivo. Porque se nós formos muito sinceros, vocês vão perceber que nas redes sociais tudo é lindo. Então tá todo mundo muito bem, os casais sempre estão felizes, as crianças são ótimas. E, na verdade, a gente sabe que essa não é a grande realidade. E nessa você começa a se comparar. Por que que a minha família não é assim? Por que que meu corpo não tá assim? Por que que eu não tô ganhando dinheiro igual essa pessoa tá? O que que ela tá fazendo que eu não tô fazendo? Por que que eu não tô vencendo na vida? E, gente, a gente se compara, não tem jeito. A saída pra mim foi isso que eu falei pra vocês. Eu realmente parei de seguir muita gente, reduzi esse tempo a quase zero. Hoje eu quase não utilizo as redes sociais. Eu utilizo mais assim pra pesquisar alguma coisa que é importante. Mas assim, gente, de verdade, eu quase não tô mais utilizando rede social. Passei a focar mais ainda no meu desenvolvimento pessoal. Então hoje eu consumo muito YouTube, mas a parte de conteúdos que são importantes para mim, conteúdos que estão relacionados à corrida, porque é algo que eu gosto, inclusive eu tenho um canal de corrida também. Leio mais livros, enfim, eu sempre gostei muito de ler, e isso era uma coisa que eu tava percebendo que eu tava lendo pouco, mas porque o meu tempo estava sendo dedicado a coisas que não estavam fazendo sentido para minha vida. Quando eu comecei a colocar tudo isso em prática, de fato a minha vida deu uma virada assim, nem sei dizer, 360? Pode ser assim? E foi quando eu de fato comecei a estudar mais. Eu fiz algumas formações que hoje me ajudam nas mentorias, nos treinamentos, me ajudam a oferecer um suporte ainda melhor para os meus alunos.
E comecei a conquistar novamente a credibilidade de pequenas e grandes empresas. E aí eu de fato falo que realmente, gente, a minha vida mudou. A verdade é que quando estamos bem, conseguimos passar isso para o outro e conseguimos ajudar outras pessoas. E se o meu papel como mentora e como treinadora é ajudar os meus alunos, não fazia sentido eu estar mal, sabe? Isso foi uma coisa que pesou muito para mim. Tanto que eu perdi muito cliente nessa época. Mas, assim, isso é fundamental. Se você consegue se desenvolver mais, você consegue ajudar o outro. Eu sempre falo sobre a teoria da máscara do avião. A gente tem que colocar a máscara na gente primeiro, porque senão você não consegue salvar ninguém. Porque se você for tentar colocar a máscara no outro, pode ser que você perca o oxigênio e acabou, você não se ajudou nem ajudou o outro. Então, sempre coloque a máscara em você primeiro, para que você consiga ajudar o outro. E de fato eu fui percebendo o quanto que o autoconhecimento pode nos ajudar a sair de situações que são inadequadas para as nossas vidas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do e-book Inteligência Emocional. Saber me entender emocionalmente e conseguir compreender quais eram os meus pontos fortes e os meus pontos de melhoria foi de fato o que me fez chegar até aqui. Eu sugiro que você assista também esse vídeo que vai aparecer aqui para você, que fala sobre autoconhecimento. Ele é curtinho e super vale a pena. Gratidão por você ter ficado aqui até o final e ter dedicado um pouco do seu tempo a aprender e se desenvolver um pouco mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui e deixa o seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!